Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Essa paróquia tem como padroeira Nossa Senhora de Fátima. E em Maria Santíssima nós vemos esta obra de Deus plena, completa. Não é assim que às vezes nós rezamos? Nós chamamos Maria de a obra-prima da criação, a criatura predileta do Pai, a mãe do Filho de Deus que se fez homem, o sacrário do Espírito Santo. Então vocês estão enfatizando justamente a atuação do Espírito Santo na vida de Maria. E cada dia uma parte da Ave Maria. É claro que as partes estão ligadas. E hoje justamente o tema é Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. É a segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus. É o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 6, discurso do pão da vida. É próprio do evangelista João ser assim sintético. Ele vai no essencial, no principal. Por exemplo, os outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, que nós chamamos de sinóticos, porque eles têm um esquema próximo um do outro, semelhante, eles narram muitos dos milagres que Jesus fez. E Jesus fez muitos. O João não usa tanto a palavra milagres, ele fala de sinais, e ele seleciona alguns. No final do Evangelho ele vai dizer que Jesus fez muito mais coisa que não está nesse livro, né? E que se fosse escrever a sentença, que nem o mundo caberia todos os livros, mas esses foram escritos para que tenhais fé, que tenhais a vida no nome dele. Ora, no capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, começa esse diálogo entre Jesus e as multidões e os chefes dos judeus que estavam ali acompanhando, né? Aqueles que estavam acompanhando. Primeiro porque procuraram Jesus para fazê-lo dele rei. E Jesus vai ter que esclarecer que aquele milagre da multiplicação dos pães era um sinal de algo mais profundo. E ele então vai chegar a dizer: eu sou o pão da vida. E aqui Jesus fala da vida eterna. E vejam o que ele diz que é a vida eterna. A vida eterna é que nós creiamos naquele que Deus enviou. Que todo aquele que crê no Filho e segue o Filho encontre a vida eterna. Olha, ele está falando do Pai e do Filho. Portanto, da primeira e da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que nós olhemos para o Filho e acreditemos nele e tenhamos a vida nele. Ora, este Filho veio ao mundo exatamente através de uma mulher. Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 6, diz assim São Paulo: quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. E a prova de que nós somos filhos é que Ele nos deu o espírito de adoção filial, que clama em nós, Abá, Pai. Vocês estão vendo em poucos versículos, de 4 a 6, nós vemos toda a Santíssima Trindade e ainda Maria. Valorização também, como vocês estão fazendo ao longo dessa novena, da mulher, do feminino, da missão da mulher no mundo, que é uma missão singular, uma missão de acolhida, uma missão de gerar a vida, uma missão de ajudar este mundo a ser de Deus, a fazer a experiência do amor, de acolher o Filho eterno do Pai e ter a vida dele. Pois bem, Maria é esta mulher privilegiada, escolhida por Deus para ser a mãe daquele que nos traz a salvação. E por isso mesmo, ela foi particularmente agraciada por Deus. O Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Foi assim que nós lemos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, na Anunciação do Senhor. Então Maria é por excelência a obra do Espírito Santo, e ela concebe pela ação do Espírito Santo, preservada do pecado, toda de Deus, toda tomada, assumida por Deus na sua vida, ela vai poder então gerar aquele que veio para que o mundo todo tenha vida, e a vida em plenitude, a vida em abundância. Jesus Cristo, Filho eterno do Pai. E só Ele esclarece o mistério da nossa própria existência humana. Quem somos? De onde viemos? Por que esse anseio profundo pelo infinito? Por que essa insatisfação radical do coração humano? Fizeste-nos para vós, Senhor, diz Santo Agostinho. O nosso coração permanece inquieto enquanto não descansa em Deus, em vós. Por quê? Porque o mistério do ser humano só se esclarece verdadeiramente à luz do mistério do Verbo encarnado, do Filho de Deus que veio ao mundo por Maria, Mãe de Deus. Não é mãe simplesmente de Jesus, do homem, do Cristo, do ungido, mas é mãe de Deus que se fez homem, porque Jesus, desde o primeiro instante, sempre foi o Filho eterno do Pai que assumiu a nossa condição humana para resgatar por dentro a obra da criação. Nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como nós lemos lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança, e Deus nos fez mulher e homem, a imagem e semelhança de Deus. Mas veja, isso é uma coisa ainda vaga, a imagem de Deus. Ora, quem é realmente a imagem de Deus? Lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai dizer: Cristo é a imagem de Deus. E lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, justamente que fala da vida cristã do Espírito, no versículo 29, Paulo vai dizer que o ser humano é a imagem de Cristo. Então agora nós entendemos: a imagem de Deus, o Deus invisível, é Cristo, e nós somos a imagem de Cristo. Quando Deus nos fez, quando Ele fez o ser humano, Ele pensava Cristo. Ele pensava o seu Filho eterno, que entraria na história da humanidade através de Maria, pela ação do Espírito Santo, para que todos pudéssemos ter, repito, esta vida em abundância. Muito bem, tudo isso está nas Sagradas Escrituras, mas a vida vai acontecendo, a vida de fé, a vida da igreja,
E nós tivemos uma definição num concílio, o concílio de Éfeso, no ano de 431. Houve uma discussão, porque alguns entendiam que não deviam falar Maria, Mãe de Deus. No máximo, Maria, Mãe de Cristo. Porque ela gerou aquele que é o homem, é claro, ela é criatura. Ela é criatura, portanto ela não existia antes de Deus. Mas veja, quando nós falamos Maria, Mãe de Deus, nós não estamos dizendo que Maria é deusa, ou que Maria existia antes de Deus, mas nós estamos dizendo que ela é a Mãe de Deus que se fez um de nós, e que quando nasceu não deixou de ser Deus, apenas se esvaziou da sua divindade, como diz São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Jesus, embora de condição divina, não se apegou ociosamente à sua igualdade com Deus, mas se esvaziou, se humilhou, se fez obediente, servo, até a morte, morte de cruz, né? Por isso Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Então ele se esvaziou, aquilo que nós chamamos de kenosis, esvaziamento. Jesus se fez humilde até a morte. Por isso, ela é mãe de Deus que se fez homem, se esvaziou da sua glória, para viver com um coração humano. Paróquia de origem do Padre Vivando é a paróquia do coração de Jesus, o ministro obrigado paroquial, onde moram os seus familiares, né? Então a gente sempre lembra disso aí. Jesus viveu e amou com um coração humano, trabalhou com as mãos, com a inteligência, se cansou, teve fome, sede. Ele é capaz, e foi e é, de se compadecer da nossa condição humana, dos nossos sofrimentos, de ser próximo de nós. Mas ele não deixou de ser Deus, apenas ele renunciou à sua glória para entrar na história e, a partir justamente da sua pregação e do seu esvaziamento, ele nos conquistar, não pela imposição, pela força, pela onipotência de Deus, mas pelo amor de Deus que se despoja. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos que ama. Acabamos de celebrar a Semana Santa. Celebramos exatamente esse mistério do Cristo que deu a vida por nós. Eu sou o pão da vida. Ele se fez nosso alimento ao longo de toda a sua vida. Passou por esse mundo fazendo bem, até deixar conosco o sacramento da sua entrega, da sua autodoação, que é a Eucaristia. Então Maria tem um papel único nessa bela história da salvação, porque ela é preservada do pecado, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Mas as coisas de Deus não acontecem de forma assim mágica. Maria é uma criatura humana, Maria tem uma vocação, Maria tem um itinerário, ela também é humana como nós, preservada do pecado, sempre dizendo sim ao projeto do Pai, mas ela não sabia tudo e ela teve que crescer na fé, o dom que nós estamos pedindo na missa de hoje, crescer na fé. Então eu gostaria de destacar, a gente pode falar muitos aspectos de Maria, e ao longo dessa novena vocês estão ouvindo, com certeza, várias meditações, várias reflexões. Eu gostaria de destacar, dentro desse título de Mãe de Deus, dois aspectos. Primeiro, aquilo que já dizem os santos padres, aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, padres da igreja, eram pessoas que estavam à frente da comunidade, bispos, doutores da igreja, eram homens santos, pastores, que viviam junto do povo e que refletiam também sobre a fé. Eles diziam assim, entre eles Santo Agostinho, mas outros também diziam: Maria, antes de conceber o Cristo no seu seio, ela o concebeu pela fé. Como? Maria sempre foi ouvinte da palavra de Deus.
alguém que meditava e guardava no seu coração a palavra de Deus. Então, para ela ser a mãe de Deus, ela precisava estar cheia de Deus. Então o Espírito Santo veio sobre ela, é claro, e a preparou, a preservando do pecado, mas a conduziu sempre mais a uma intimidade crescente com a palavra de Deus. Maria lia, ouvia, meditava na palavra de Deus e a guardava no seu coração, de tal forma que ela podia estar aberta, participando da expectativa do povo, a expectativa do Messias. Nossa Senhora de Fátima, e todo o episódio de Fátima, inclusive, foi lido mais recentemente nos nossos tempos, quando se falou tanto dos segredos de Fátima, como o quê? Como um momento de profecia. O que é profecia? Profecia é falar em nome de Deus. Não é necessariamente prever as coisas. A gente pensa às vezes que profecia é ter visão, adivinhar as coisas. Não é, em primeiro lugar. Pode acontecer isso. Mas profecia é, sobretudo, dar testemunho de Deus. Ora, como alguém pode dar testemunho de Deus se não tem familiaridade com a palavra de Deus? Se não lê, medita, acolhe a palavra de Deus, não só a conhece, mas procura fazer dessa palavra a luz dos seus passos, guia, orientação na sua vida. E é isso que aconteceu com Maria. Por exemplo, para não dizer que eu estou só pensando sem falar nos textos bíblicos, em vários trechos do Evangelho, nós vemos até um relacionamento de Jesus com Maria que a gente pode até achar um pouco estranho, porque às vezes parece que Jesus está falando uma palavra dura, mas se vocês prestarem bem atenção, Maria está aprendendo sempre mais com a palavra de Deus. Por exemplo, desde a Anunciação, esse episódio em que ela é chamada para ser a mãe do Senhor, ela fica um pouco assim assustada, E aí, tanto que o anjo tem que dizer: não tenha medo, Aliás, isso é próprio de toda a vocação. Quem é que não tem medo, Será que eu dou conta? O que é isso que está acontecendo? Mas ela pergunta: como será isso? E ela vai ouvindo, e mesmo sem entender tudo, ela vai meditando. E ela dá como resposta, a resposta definidora da sua vida, e resposta que é a expressão da sua espiritualidade: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, sempre a palavra que a norteia, mesmo quando ela não entende tudo. E depois, naquele cântico bonito que a igreja reza todos os dias, de tardinha, na oração de vésperas, o Magnificat, que é um cântico de profecia, que é a fé de Israel, que é a fé do povo que espera o cumprimento das promessas. Maria vai expressar essa confiança profunda na misericórdia de Deus, que se estende de geração em geração sobre todos aqueles que o temem, isto é, que o acolhem, que o respeitam, que aceitam na própria vida o projeto de Deus. Pois bem, em determinado momento da vida de Maria, por exemplo, nós ouvimos aquelas bem-aventuranças. Primeiro, lá quando ela visita Isabel: bem-aventurada és tu que acreditaste nas coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Então ela recebe a bem-aventurança da fé. Mas quando, por exemplo, Jesus fica no templo de Jerusalém e os pais o procuram, quando eles encontram, olha a palavra que Jesus diz: não sabias que eu devo me ocupar das coisas do meu Pai? E Maria, diz o Evangelho, guardar essas coisas no coração. Certa vez, alguém no meio do povo, quando Jesus pregava, falou assim: bem-aventurados os seios que te trouxeram, o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. O que Jesus disse? Bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quer dizer, à primeira vista, alguém pode pensar: ele não está querendo que elogie Maria? Não, ele está dizendo: bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria, aquela que antes de conceber Jesus,
fisicamente, o acolheu como orientação da sua vida, porque acolheu a palavra de Deus. Quem é Jesus? Jesus é a palavra que se fez carne no seio de Maria, mas ela já havia acolhido a palavra antes, por isso ela estava aberta para acolher e gerar o Filho de Deus nesse mundo. Também, em vários outros momentos, Maria vai crescendo na fé, até aquele momento da cruz. Ela está ali de pé. Mas então, o que eu quero enfatizar é que Maria, ao longo da sua vida, meditava e guardava no seu coração a palavra de Deus. Por isso é que ela foi profética durante a sua vida e também depois. Porque ela continuou, como diz o Concílio Vaticano II, totalmente associada ao mistério do Cristo e ao mistério da Igreja. A vida de Maria não é uma vida que se separe da vida de Cristo, nem da vida da Igreja. Toda a vida dela foi acolher o plano de Deus de salvação. Então ela vive para Cristo, para a Igreja, portanto para nós. Pois bem, então o primeiro aspecto, escutar a palavra de Deus. É mãe de Deus, sim, é mãe de Deus, porque antes de tudo acolheu na sua vida a palavra de Deus pela ação do Espírito Santo. Por isso pôde também gerar. Mas o outro aspecto que eu gostaria de salientar é que nesse processo de crescimento na fé, Maria, lá no momento do Calvário, ela ouviu essa outra palavra do Cristo, que parece até uma palavra dura, mas depois a gente vê que é uma palavra muito consoladora, e que esclarece todas as outras palavras do Cristo anteriores em relação a ela. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Vocês lembram lá das bodas de Caná? E aqui hoje estão os casais, encontros de casais com Cristo, pastoral familiar. Daqui a pouco nós vamos fazer a renovação das promessas matrimoniais, né? Lá nas bodas de Caná, primeiro sinal que o evangelista João seleciona para mostrar que Jesus é o enviado, não é Maria quem diz: fazei tudo o que ele vos disser. Então é expressando essa espiritualidade que escuta a palavra. E lá na cruz, ela ouve então a sua vocação. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Se referindo a João, e na pessoa de João, o discípulo amado, se referia a toda a igreja, a todos nós. Então vocês estão vendo que coisa bonita? Essa paróquia dedicada a Nossa Senhora de Fátima pode olhar para Maria e dizer com toda a paz, com toda a alegria: é minha mãe. Não simplesmente por um sentimento meu, não simplesmente pelo meu afeto, por uma devoção, por uma piedade, tudo isso é importante, mas porque esta é a palavra do Cristo. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus nos deu Maria por mãe. Então ela é mãe de Deus, e por ser mãe de Deus, ela se tornou mãe dos outros, mãe nossa. Então quem escuta a palavra de Deus, quem é guiado pelo Espírito Santo como Maria, oferece ao mundo quem? Deus. Quem escuta a palavra de Deus anuncia Deus, e é impulsionado a ir para os outros. Maria, ali aos pés da cruz, não ficou só presa a Jesus que morria, mas Jesus já lhe dá uma opção, né? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A missão dela é continuar cuidando dos filhos. Por isso que continua esse papel bonito de Maria na história da igreja, mesmo depois dos tempos apostólicos. Ela é, como disse o Papa Paulo VI no encerramento do Concílio Vaticano II, a mãe da igreja. Não é mais um título só, é realmente o que ela tem feito. Ela vela pela igreja. É o que ela fez em Fátima, é o que ela fez em Lourdes e faz, é o que ela fez e faz em Aparecida, em Guadalupe, em todos os santuários marianos. Ela vela pela igreja do seu filho. A mãe de Deus que se fez homem é também a mãe dos outros, é a nossa mãe, é a mãe da igreja. João Pessoa.